Escola de Libertação. Os três campos de batalha. Pastor Ney Mendonça. A guerra espiritual não é uma opção. Ela é uma realidade invisível que governa resultados visíveis. Muitos querem vitória, mas não entendem o campo de batalha. Querem autoridade, mas não tratam a mente. Querem expulsar demônios, mas não quebram fortalezas. Existe um erro perigoso dentro da igreja. Pensar que a batalha espiritual acontece apenas nas manifestações, mas a maior batalha acontece em silêncio, na mente, nas emoções, nas decisões. Antes de um demônio possuir um corpo, ele já dominou um pensamento. Antes de uma queda espiritual, houve uma construção mental. Antes de um ataque visível, houve uma permissão invisível. Esta palavra não é para curiosos, é para guerreiros. Primeiro campo, a mente. A guerra começa na mente. Se você não entender isso, pode lutar a vida inteira e não vencer. A maior mentira é pensar que a luta começa no mundo espiritual visível. A luta começa na mente. O lugar onde Jesus foi crucificado se chamava Gólgota, que significa lugar da caveira. Isso revela que a primeira vitória é mental. O inimigo trabalha em silêncio. O diabo não começa no corpo. Ele começa no pensamento. Ele planta dúvidas. Ele planta mentiras. Ele planta sentimentos. Ele planta sugestões. E se isso não for tratado, torna-se uma fortaleza. Mas o que é uma fortaleza? Fortaleza não é somente um demônio. Fortaleza é um padrão de pensamento. É uma ideia que você aceitou como verdade. Eu não consigo. Eu sou assim mesmo. Ninguém me ama. Eu nunca vou mudar. Quando esses pensamentos são aceitos e alimentados, eles começam a governar a vida. O diabo não precisa prender uma pessoa com correntes se conseguir prendê-la com pensamentos. A maior prisão não tem grades. A maior prisão pode ser mental. Existem pessoas livres por fora, mas presas por dentro. A prisão mental funciona em silêncio. Ela limita suas decisões, limita seu comportamento, limita seu futuro. O diabo não precisa te parar se ele conseguir te limitar. Quantas vezes você já disse: eu não consigo, eu tenho medo, eu não sou capaz? Isso não é apenas uma frase, é uma fortaleza em ação. Fortalezas podem se formar ao longo da vida por palavras que você ouviu, traumas que você viveu, rejeições que você sentiu e pecados que você repetiu. Tudo o que não é tratado pode se tornar uma porta espiritual. Uma frase ouvida na infância pode estar controlando sua vida até hoje. E com o tempo, a fortaleza pode se tornar parte da identidade. A pessoa não diz mais: eu estou assim. Ela começa a dizer: eu sou assim. Mas você não é sua dor. Você não é seu passado, você não é sua fortaleza. A oração expulsa demônios, mas a renovação da mente destrói fortalezas. Sem renovação, a libertação não permanece. Para destruir uma fortaleza é necessário identificar, confessar, renunciar, substituir. Não existe libertação sem processo. Segundo campo, orgulho e humildade. Se existe uma arma que o diabo teme, essa arma se chama humildade. O mundo valoriza força, orgulho e autoafirmação. Mas no mundo espiritual, a maior força é se dobrar. Satanás caiu por causa do orgulho. Não foi por falta de poder, não foi por falta de unção. Ele caiu porque quis ser maior. O orgulho foi a porta da queda, e o mesmo espírito que derrubou Lúcifer continua derrubando pessoas. O orgulho é invisível, mas destrutivo. Ele faz a pessoa não ouvir, não aprender, não se arrepender, não mudar. E o maior problema do orgulho é que ele se esconde. A pessoa orgulhosa muitas vezes não acha que é orgulhosa. Ela sempre tem uma justificativa, sempre tem uma explicação, sempre tem um argumento. Existe uma lei no mundo espiritual. Deus resiste ao soberbo. Se Deus resiste ao orgulhoso, o problema se torna muito maior. A humildade é diferente.
A humildade atrai a graça de Deus. O diabo não tem medo de gritos, não tem medo de barulho, não tem medo de religiosidade. A humildade remove o direito legal do inimigo e quebra fortalezas internas. Uma das maiores armadilhas do inimigo é fazer você lutar fora enquanto o problema está dentro. Muitos estão repreendendo demônios, mas não estão tratando o orgulho. Faça uma pergunta a você mesmo. Quando eu sou corrigido, qual é a minha reação? Eu me defendo? Eu me justifico? Eu me irrito? Ou eu me humilho? Humildade não é fraqueza, é força espiritual, é decisão, é posicionamento. Quem se humilha aprende mais, cresce mais, erra menos, levanta-se mais rápido. A humildade protege sua vida. Você não vence o diabo somente repreendendo. Você vence quando remove aquilo que dá acesso a ele. Terceiro campo, a casa dos pensamentos. Existe uma verdade que muitos não discernem. Você não vive somente onde o seu corpo está. Você vive onde sua mente habita. Existem pessoas que estão em um lugar, mas a mente está em outro. O corpo está no presente, mas a mente está no passado ou está no futuro. A mente constrói uma realidade e essa realidade passa a ser sua casa. Se sua mente está presa em memórias, você não consegue viver o agora. Seus pensamentos constroem uma casa invisível e você passa a morar nela. Cada pensamento é como um tijolo, cada repetição é como cimento, e com o tempo uma estrutura é formada. Se os pensamentos forem errados, essa casa pode se tornar um cativeiro. Existem 3 casas mentais principais: a casa do passado, a casa do presente e a casa do futuro. Na casa do passado estão pessoas que revivem dores, traumas e erros. O inimigo usa o passado para paralisar o futuro. Quem não trata a memória fica preso na história. Depois, existe a casa do futuro. Pessoas que vivem nela podem viver ansiosas com medo e insegurança. Sofrem por situações que ainda nem aconteceram. E existe a casa do presente. O presente é o lugar do agora. Quem aprende a viver o presente pode viver com paz. Você precisa decidir onde sua mente vai morar. Sua vida não é definida somente pelo que aconteceu. Ela também é definida pelo que você alimenta. O que você alimenta cresce. Renovar a mente é mudar de casa. É sair de uma estrutura antiga e construir uma nova, governando a mente. Você não foi chamado para ser controlado. Você foi chamado para governar. Muitos querem governar circunstâncias, mas não governam a própria mente. Se você não governa sua mente, suas emoções governam você. Seus pensamentos controlam você. Suas reações definem você. Governo não é sentimento, governo é decisão. Pensamentos não controlados se tornam senhores. Se você não filtra, você absorve. Se você não controla, você se torna escravo. Governar a mente é selecionar pensamentos. Nem todo pensamento deve ser aceito. Você precisa perguntar: esse pensamento me edifica ou me destrói? O problema não é o pensamento entrar. O problema é ele ficar. Você não controla tudo o que surge, mas pode controlar aquilo que permanece. A mente precisa de disciplina. Mente sem governo é campo aberto. Governar é interromper ciclos. Pensamentos repetitivos criam prisões. Se você pensa sempre a mesma coisa, pode acabar vivendo sempre a mesma vida. Governar a mente também é substituir. Você não vence o errado somente rejeitando, você vence substituindo. A verdade precisa ocupar o lugar da mentira. Declaração profética. Agora declare: eu não vou mais lutar no escuro. Eu vou identificar as raízes, eu vou destruir as fortalezas. Minha mente será território de Deus. Eu quebro todo orgulho, eu renuncio toda soberba. Eu me humilho diante de Deus e a graça de Deus vai governar minha vida. Eu quebro toda fortaleza, eu renuncio toda mentalidade errada. Eu recebo a verdade de Deus e minha mente será livre.
Eu saio da casa do passado, eu rejeito a casa do medo, eu decido viver no presente, e minha mente será morada de Deus. Eu governo minha mente, eu filtro meus pensamentos, eu rejeito o que não vem de Deus, e eu vivo sob o domínio da verdade. A libertação não começa somente quando você expulsa demônios, começa quando você muda a mente, porque quem governa a mente governa a vida. Pastor Ney Mendonça, Escola de Libertação.